Estamos de volta com o segundo bloco e a entrevista do governador do Pará, Simão Jatenede, que é do PSDB. E na primeira parte, a gente discutiu aí as entranhas do Pará. E agora, voltamos aqui para falar de política nacional. Eu abri a primeira parte da entrevista, governador, dizendo o seguinte, olha, o senhor é um tucano em meio a uma região que é administrada aí por governadores do PT ou aliados ao Partido dos Trabalhadores. Enfrentou uma dura campanha com o senhor Helder Barbalho, do PMDB, né? Não foi fácil, lá tinha, né, uma bela de uma máquina para enfrentar, acabou ganhando, foi de raspão, mas acabou sendo reeleito. O seu Helder Barbalho agora está no governo Dilma, muito bem, temos aí ele lá junto, né, dos ministérios aí de Dilma Rousseff. Como é que fica essa relação do senhor, do governo do estado, com o governo federal? Por que eu pergunto isso? A gente teve aí nos últimos anos um chororô de alguns governadores tucanos dizendo que o governo federal fazia uma espécie de jogo do preconceito com alguns estados. O próprio governador do Paraná, Beto Richa, dizia muito isso. A gente tinha lá a ministra-chefe da Casa Civil à época, Gleisi Hoffmann, do PT, e os recursos, né, entre sair do governo federal e chegar no Paraná tinha um buraco, ficavam no abismo, né? O senhor teme enfrentar essa retaliação? Como é que está essa relação? Não, eu te confesso que eu não temo enfrentar isso, não. E não temo por algumas razões. Eu cada dia mais aposto que a sociedade passa a ter um papel importantíssimo enquanto protagonista. O que é isso? De forma muito simples. Acho que o que a gente precisa é ter transparência, tá? Temos um projeto para ser financiado pelo governo federal? Explicita isso claramente para a sociedade, disponibiliza, passa pelo crivo de quem quiser, tá certo? E eu não tenho dúvida que à medida que você avança nessa direção, as esferas de governo, por que eu estou colocando isso? Porque eu acho que isso existe também na relação Estado-município, elas necessariamente passam a ter um comportamento menos partidário, tá? Porque a sociedade percebe. E na hora que ela percebe, o voto é uma coisa que tem um efeito sobre político fantástico. Os caras pensam duas vezes entre ficar mantendo isso. Na teoria espero... isso é bonito, mas em geral na prática não eu te confesso assim, que eu estou muito governador. afim de experimentar isso. Estou muito afim. Olha, me diziam claramente o seguinte, o senhor não tem chance de enfrentar PT e PMDB juntos. Essa era a conversa lá no estado. Eu disse, vamos tentar. Estou muito afim de tentar. Não, muito afim de tentar isso. Depois diziam o seguinte, não, mas presta atenção, o senhor vai enfrentar um império de comunicação e é fato. Não tinha um programa na rede de TV do seu adversário, do Helder Barbalho, que terminava o horário eleitoral e ele continuava falando no programa? Não, tem uma coisa que para mim é mais grave, tá? Num determinado momento, como eles passaram a ser geradores do programa da campanha eleitoral, vê bem, geradores do programa eleitoral, não é? Por um sorteio. O sorteio, óbvio. Eu acho que eticamente não deveriam sequer participar do sorteio, mas participaram, ganharam e passaram a ser geradores. Num determinado momento, eles extrapolaram o tempo do programa deles e, com isso, eles avançaram, não foi nos outros programas, porque certamente qualquer um dos outros candidatos reagiria, mas eles avançaram na rede. Estou me fazendo entender, na rede. Entraram no tempo de televisão de todas as outras emissoras. Mas isso é crime, governador. Não, então, tá. Então, estou te dando o que foi a disputa lá. E isso foi comprovado, tá certo? Isso foi comprovado. Mas, enfim, aí depois diziam, você não tem como enfrentar um império de comunicação. Aí nós, ao invés do Facebook, nós inventamos o Facebook. Eu digo, olha, eu preciso do Facebook. Se vocês não me ajudarem por aí, eu não vou, tá certo? E o que é fato... Aí o Facebook funcionou. Funcionou. Entendi. Você tá me entendendo? Invenção do Pará, Tá, para o mundo, o Facebook. Tá vendo? Olha como a gente tem coisas criativas lá no estado. Né? O que é fato? No primeiro turno, a diferença, e é bom que as pessoas tenham claro, ainda há pouco discutimos sobre plebiscito. Sabe o que foi que fizeram? No primeiro turno, exploraram essa questão do plebiscito, tanto que quando você pega o mapa da eleição, nas regiões que tinham o desejo separatista, exploraram isso ao limite. E o resultado do primeiro turno foi dramático nisso. E na região que
você não pretendia separar, isso não foi utilizado. Só que a população da região, que seria o estado remanescente, percebeu isso entre o primeiro e o segundo turno. E aí, no segundo turno, O Facebook deu certo. funcionou e tal. Então, o que eu acho? Eu acho que nós Então, temos que tentar algumas coisas. Mas o senhor me disse, governador, o seguinte... Eu não estou com essa preocupação. O senhor abriu dizendo assim, eu não estou com essa preocupação porque a população entendeu que é protagonista e não é mais coadjuvante nesse processo. O que o senhor está dizendo é que as últimas articulações populares, movimentações populares, o povo na rua, dá uma certa tranquilidade para que um estado como o Pará ou qualquer outro estado não seja perseguido pelo governo federal. Quer dizer, é também se fiar nesta grande oposição que nasceu, uma oposição de mais de 2 milhões de pessoas que saíram às ruas, né, que é muito maior que isso? Eu acho que não é uma oposição partidária. Não, claro que não. Pois então, o que eu acho é que claramente a sociedade, o que ela está dizendo em alto e bom tom, para todos nós, e aí não acho que precisamos nos incluir todos, tá certo? É que a representação política partidária brasileira precisa ser rediscutida, ela precisa se rever também, tá? Tem muita gente que eu tenho certeza que foi à rua ali, né? E a vontade que tinha de dizer o seguinte, olha, nenhum desses partidos me representa, tem uma montanha de partido aí, mas eles não têm a capacidade, eu não me sinto representado. Então, eu acho que você transformar, né, a questão da gestão na gestão de partido e para o partido, cada vez mais isso está sendo execrado pela sociedade. Agora, essa é a minha aposta. Claramente o senhor então não teme retaliação. Não. E as manifestações populares dão esse apoio ao senhor? Não é... Eu não digo especificamente não, ao senhor. Porque eu não quero dizer que as manifestações não são a favor do PSDB ou a favor do JP, nada disso. O que eu estou dizendo é o seguinte, acho que quem achar que vai continuar exercitando uma prática política voltada à sobrevalorização do seu partido contra os interesses da população, a população cada dia está mais atenta a isso e vai reagir fortemente a isso. E eu acho isso fantástico, tá certo? Inclusive, se acontecer com o meu partido, eu acho que está mais correto também. Teve manifestação? Teve. No Pará, nós tivemos em Belém algo em torno de 30 mil pessoas. O Pará nas não ruas. gosta muito do PT, né? Dentro dos estados ali do norte, eu devo perceber isso. Não é uma coisa... Isso não é uma coisa só partidária, não. Eu acho que é uma coisa mais séria. Eu acho que nós estamos vivendo, eu tenho usado uma expressão, uma encruzilhada civilizatória, que eu acho que é mais global, mas no Brasil eu acho que ela tem marcas muito fortes. O senhor falou do jogo que foi feito aí pelo seu adversário, inclusive aí cometendo crime em relação a essa história da campanha eleitoral, da propaganda eleitoral gratuita. Pois muito bem, vou fazer o advogado do diabo aqui. Na outra ponta, o seu adversário acabou fazendo uma denúncia ao Ministério Público Eleitoral envolvendo o senhor por conta de gastos na campanha, os gastos envolvendo moradia, né? Lá em janeiro de 2014 eram 9 milhões, depois, um pouquinho para frente, em agosto, eram 15, segundo o Ministério Público. Sim. Né? O senhor vai poder dizer se sim ou não. Em setembro, 30 milhões e por conta disso tem um processo ali pedindo a cassação do seu mandato. Isso ainda está em fase de recolher prova, aquela coisa toda, né? Por que aumentou tanto de janeiro até setembro, né? Por que abriu-se esse caminho? Deixa eu te dizer uma coisa, isso é um programa Cheque Moradia, que é um programa criado por lei, é um programa que fez 10 anos, um programa que tem um enorme sucesso, porque é um programa de transferência de renda, mas ele tem um efeito que é exatamente pegar uma fração da população que de fato mais precisa. Ele foi construído a partir da ideia de que a simples construção da casa seria insuficiente para resolver o problema da moradia e ele termina trabalhando com alternativas de reforma, de ampliação, etc. Mas por que aumentou o tanto? Crescimento, tem uma primeira coisa que é importante. Quando você pega o caminho, é um crescimento absolutamente normal. E por que cresceu? Quando você compara 2011, 2012, 2013, 2014, você vai perceber que tem um crescimento muito, muito semelhante, só que você começou de um patamar muito baixo. E a meta foi definida aqui, a meta que nós alcançaríamos nos 4 anos. Como nós pegamos um estado quebrado, então, no 2011, o número foi muito pequeno, 2012 melhorou, nós ampliamos, 2013 melhorou, ampliou mais ainda, e 2014. Mas sabe uma coisa que eles esqueceram de colocar aí? Que ampliou mais depois da eleição. Quanto está hoje? Tá certo? Não, quando tu pegas a curva, tá? Que eles dizem, mas 2014 foi muito.
mesmo depois da eleição, se continuou levando adiante o programa para cumprir a meta. Então nós terminamos extrapolando a meta em besteira. Mas os grandes saltos nós tivemos mesmo depois da eleição. Qual é a sua linha de defesa no Ministério Público? E, eventualmente, se houver esse... Posso dizer claramente a verdade. Eles vão ver quando começarem a acompanhar os números especificamente. Porque deixa eu te dizer, o nosso adversário ele teve um processo fantástico. Eles uma vez publicaram a foto de um hospital de Honduras, dizendo que era a Santa Casa do Pará. Tá? Então eles têm uma fantástica vocação de transformar números, tá certo? Então eu não tenho nenhum temor quanto a isso. Não há ilegalidade no processo, não houve uso eleitoral. Não, eu te diria que mais do que qualquer coisa. A única vez que se referiram à questão foi depois do resultado da eleição, em cima dessas coisas. Mas o Ministério Público acatou. Eu acho que o Ministério Público vai ter toda a oportunidade de aprofundar os números e ver. Eu acho que ele está no papel dele mesmo. Eu acho que teve a denúncia, aprofunda. Entende? Agora, eu não tenho nenhuma dúvida que a consistência dos números ela é de tal ordem e o fato de que grande parte desses números se realiza após eleição desmonta completamente qualquer discurso. Tanto que você não ouviu, na sociedade, todas as vezes que você tem utilização de máquina, isso não é só um veículo ou adversário que diz. Isso a sociedade termina vindo às ruas e comentando, isso é uma coisa muito frequente. Pô, o cara usou a máquina, não sei o quê. Vê o exemplo da coisa do federal. Isso foi uma coisa muito generalizada. Tá? Você não teve isso no Pará, não. E eu, inclusive, sempre usei muito isso, que eu dizia, olha, eu fico muito feliz que durante a campanha ninguém falou em negócio de uso de máquina. Ninguém falou. Depois do resultado da eleição, aí é uma outra história. Agora, governador, o Pará perdeu esse ano no Senado o PSDB, né? Uma das cadeiras do Senado, o PSDB e o Pará. Mário Couto acabou dizendo até por aí que o senhor era um dos culpados, que trabalhou aí contra a campanha dele. O PSDB desunido sempre será vencido, governador? Não tenho dúvida, não é só o PSDB, não. Eu acho que qualquer grupo desunido sempre será vencido. Que perdeu uma cadeira para o PT, como é que faz isso? O que aconteceu? Deixa eu te dizer, nós tivemos uma discussão muito clara no Estado, né? Onde o debate era mais ou menos o seguinte: nós precisamos ter uma aliança a mais larga possível, tá? Para enfrentar uma coligação, obviamente, forte com o Império de Comunicação, com a máquina federal, etc, etc. Na hora que você faz essa aliança, é claro que os partidos têm interesses específicos. Tá? E, em alguns casos, o interesse era a candidatura de Senado. Se nós não tivéssemos construído isso dessa forma, essas pessoas seriam candidatas a Senado de qualquer jeito, porque elas poderiam ser, mesmo não estando na coligação. E a legislação assim o permite. Então, dá uma falseada na realidade na hora que você diz, não, por causa disso aconteceu isso. Esses candidatos eles terminariam disputando a eleição de qualquer forma. Que isso fragiliza uma candidatura? Claro, se você tem uma candidatura de um bloco e você tem várias candidaturas no outro bloco, tá? Todas elas terminam sendo fragilizadas, isso é fato. Mas isso não foi invenção, não, isso foi discutido, inclusive, com todos os grupos, com todos os partidos. Tá? O senhor é contra ou a favor da construção de hidrelétricas no Tapajós? Até porque em 2015 agora tem um leilão, né, da usina hidrelétrica ali de Tapajós, no Pará. Ficou para 2015. O que não vai faltar vai ser gente fazendo protesto, ativista, aquela coisa toda. Como é que o senhor se posiciona? Eu tenho dito claramente o seguinte. A reprodução de erros do passado, tá, é que é inadmissível. O que é isso? Como é que é feito o grande projeto na Amazônia? E não só a hidrelétrica, não. É feito o seguinte, assim, amigos. Faz um projeto de engenharia, tá? A partir desse projeto de engenharia, que é feito quase que sempre, sem qualquer maior preocupação com a questão ambiental e com a questão social, aí se faz o EIA-RIMA, tá? Que supostamente viria a dar contorno para a questão ambiental, etc. E a RIMA, depois que inventaram o AutoCAD e alguns outros mecanismos desse, você senta aí e faz uma coisa fantástica. Muito bem. Quando você vai vestir a RIMA no projeto, a manga fica curta, a cintura fica larga, a perna, tá certo, não cabe e tal.
Aí você diz o seguinte, não, mas nós temos que avançar, como é que vai ser? Cria os condicionantes. Aí vamos agora para audiências públicas para o condicionante. Você pega uma sociedade onde você tem uma insuficiência do Estado, e aí não é também só o governo do Estado, não, do Estado, insuficiência quantitativa e qualitativa do Estado, cheia de carências, e diz o seguinte, precisamos agora, quais são os condicionantes para esse projeto? Aí você faz um rol enorme. Você chega lá falando de a rima, o cidadão já fala Tá como? certo? Não, faz um rol enorme, né? O resultado é que você fica, então, com 3 belas peças. O projeto de engenharia, que normalmente tem financiamento mais ou menos definido. Um rima, que define as coisas aí, mas não cabe naquele projeto. E um rol de condicionantes. A empresa, o responsável pelo projeto, assina qualquer coisa a essa altura, porque o que ele quer é a licença ambiental. Claro. Né? Então, aqui nos condicionantes tem construção de uma escola, lá de 2 salas de aula, até construção do sistema de abastecimento d'água, etc. Ela assina. A partir daí, começa a via sacra, porque começa a cana de braço. Isso não tem chance de dar certo desse jeito. Então, do jeito que está, o senhor é contra? Claro, não O tem leilão da chance. usina. Não tem chance de fazer desse jeito. O que é que a gente está sugerindo? Porque senão a gente fica naquela história de criticar e não propõe. Sim, e aí? Assim como na Lei Mas o quê? Candir, eu acho que tem caminho para isso aí. Nós temos discutido muito a criação de um Acelera, fundo governador. fundo Nosso tempo já antecipatório. Um fundo antecipatório. O que é isso? Todos esses projetos vão gerar impostos a partir do posto em marcha, quando eles começarem a rodar. Então, por que a gente não faz o seguinte? Por que a gente não estima esses impostos, o quanto será gerado de tributos, e não cria um fundo, tá certo? Calçado nesses tributos, tá? O BN10, então, financia isto aqui e você, antes mesmo de começar as obras de engenharia ou paralelamente à construção das obras de engenharia, você não começa a implantar uma série de serviços que são exatamente um plano de desenvolvimento regional financiado por esses recursos que só irão, né, ser arrecadados 5, 6, 10 anos depois. E quando forem arrecadados, primeiro, vão ser de forma atomizada e só vai permitir com que Estado e município corram atrás do prejuízo. Isso nós temos discutido, é importante que se diga. Mas o governo federal já disse que faz 2015 leilão, acabou. A IFC já inclusive, se dispôs e nós estamos construindo isso juntos, esses fundos. E propor isso para a sociedade. Diz, olha, o BNDES não financia tanta coisa, então ele financia a antecipação Até frigorífico. desses impostos. Bom, aí é tu que estás dizendo. Até financia, tá certo? A questão dos impostos para que você possa ter garantido o financiamento dos chamados condicionantes. E mais do que condicionantes, simplesmente Mas você cria um projeto de desenvolvimento regional. Para mudar a ideia no nesse caso momento concreto, eu acho que no caso concreto de Belo Monte, dificilmente a gente teria que mudar. Mas eu acho que para a construção das hidrelétricas do Tapajós, que está discutindo já isso, acho que a gente pode começar de uma nova forma já. E isso eu acho que vai ser importante. Você é a favor ou contra a volta da CPMF? Eu acho que a gente precisa rediscutir o sistema de financiamento da saúde pública nesse país. O senhor não Isso respondeu a minha tem jeito. pergunta. A favor ou contra? Tem Eu uma não sei frente se de governadores que está Não, mas então, defendendo não sei se isso. necessariamente através de CPMF, tá certo? Mas o que eu acho é que a gente precisa rediscutir o sistema de financiamento da saúde pública, porque o que é fato hoje é que o sistema como está não garante, não é sobretudo, não é investimento não, não garante custeio da saúde. O Pará, na verdade, em 2010, alocava alguma coisa em torno de R$ 126 per capita e o SUS estava alocando 53. Em 2013, nós passamos a alocar 190 e o SUS 43. Então, como é que se garante um negócio desse tipo? O senhor não vai compor essa frente, então? Do quê? Pela CPMF? Por mais recursos para a saúde, certamente. Está escorregando que só. Não é. Está escorregando Não, que sabe só. por quê? Eu te dizer claramente por que isso. Porque eu acho que não necessariamente você precisa atrapalhar isso com a CPMF. Eu acho que você pode rediscutir outras formas de alocação de recursos. Tirar do que já tem ou criar um novo imposto? Eu acho que dá para tirar do que já tem. Eu sou certo. sempre defensora de fechar a bandeira da corrupção. Eu acho que dá para pagar todas as Eu contas acho sobre o que dá dinheirão. para tirar do que já tem. Né? Acho que dá para tirar. Por que, na verdade, você tem nos fundos de participação apenas imposto de renda e IPI? Por que a União cria contribuições, etc., e não coloca isso na redistribuição com os estados e municípios? Então, essa eu acho que é uma discussão que passa pelaquela coisa que nós falávamos antes, federativo. Recentemente, numa entrevista, o senhor foi questionado aí sobre a possibilidade do impeachment da presidente Dilma, de como é que estavam as relações aí com a população e o governo, e o senhor disse, olha,
né, tira o pé do acelerador, a coisa não é bem assim. Depois disso, né, aconteceu tanta coisa neste país, né? O governo do PT acabou fazendo uma lambança atrás da outra. Depois da campanha, aquilo que era demoníaco e seria um carimbo da oposição acabou sendo puxado pelo governo, que é o pacotão aí, que era de maldade os da oposição e virou, né, ajuste fiscal, foi rebatizado pelo governo do PT. A presidente Dilma Rousseff conseguiu espalhar bombas na ponte que existia entre o Palácio do Planalto e o Congresso, né, implodiu a relação com o próprio PMDB, incrível, mas ela conseguiu fazer isso. Há uma crise institucional, uma crise política, uma crise moral, há uma Lava Jato que já bateu no STF e a Lava Jato continua produzindo aí confusão lá em Curitiba. Renato Duque foi preso recentemente, que é justamente o operador indicado aí pelo PT, quer dizer, lá vem coisa, a população saiu às ruas, 2 milhões de brasileiros, o maior protesto da história deste Brasil. E agora, o senhor continua com a mesma visão? Eu acho apenas o seguinte, a coalizão que hoje sustenta o governo, tá? PT, PMDB, sobretudo, ela é hoje absolutamente insuficiente para garantir governabilidade. Não é por causa de número, essa coisa não é número no Congresso, mas eu acho que é representação diante da sociedade, credibilidade diante da sociedade. Então, ou o governo se dispõe, né, com humildade verdadeira, tá certo? Não significa subserviência, mas humildade diante da grandeza, do tamanho desse país e, sobretudo, da dificuldade que a crise nos impõe a rever essa coalizão, e aí os outros partidos têm que também ingressar nisso, ou nós não avançamos muito pouco. Quando o senhor diz outros partidos, o senhor cita partidos da oposição? Sim, inclusive eu acho que a questão do PMDB... não é só recompor com o PMDB, não. Eu acho que essa aliança PMDB e PT é insuficiente para enfrentar os desafios que estão postos no país. Então essa coalizão de que aí, não, eu faço alguma coisa que te ameaça, eu tenho a raivinha, eu defendo isso, eu entro... Qual é a sensação que passa isso para a sociedade? É que, no fundo, todo mundo, na absoluta necessidade de se proteger, tá? As questões da nação são secundárias diante da absoluta preocupação de proteção Hoje mútua. Não há essa governabilidade, isso está claro. Então, acho que isso não existe e acho que para isso é necessário rediscutir com todos os partidos que, inclusive, hoje estão na oposição. Mas de forma genuína, porque não é o problema simplesmente, eu volto e insisto, não é um problema de ter maioria numérica no Congresso, tá certo? Isso tem, e aí, como é que resolve? De que Congresso nós estamos falando? De quantos grupos você tem em cada um dos partidos, cada um tentando tirar algum tipo aí de resultado dessa grande confusão. Eu acho que, nesse momento, uma melhor alternativa, acho que se cometeu um equívoco, quero te dizer isso claramente, porque já disse em outra oportunidade, eu acho que a presidente tinha necessariamente que ter conversado logo no início do mandato com os governadores, porque também sabem a semelhança do que acontece com ela, onde o sapato aperta. Os governadores, no final do mês, têm que pagar a folha de salário do pessoal. Os governadores, no final do mês, têm que pagar os credores. Mas a discussão não é essa, né, governadora? A discussão é a corrupção, é sangramento da Petrobras, né? As eu acho todas que foram também feitas. isto, porque eu acho que a sociedade está discutindo a questão da corrupção, sim. Mas ela está discutindo a corrupção, sobretudo por causa de uma outra coisa que para mim é forte, que é a péssima qualidade de prestação de serviços públicos. Então essas coisas estão todas elas muito imbricadas. Não dá para, eu acho, que a gente imaginar, não, essa é uma luta meramente ética. Eu não arriscaria isso. Não, é ética, tá política, certo? institucional. Exatamente. E, sobretudo, eu acho que passa pela representatividade, mas passa também pela questão do governo governar e responder às demandas da sociedade. Do jeito que está hoje, Tá a presidente Dilma tem condições de ficar, na sua avaliação? Eu acho que só se ela conseguir repactuar isto. E o senhor acredita que é possível? Com ela? Sendo Dilma? Olha, eu acredito que as pessoas sempre podem mudar. Então, eu acho que é um bom momento para todos tirarmos lições disso. Então, insisto, acho que é necessário, PMDB, baixar um pouco essa coisa de sou fiel de balança. Que balança? Nós não estamos falando de balança, nós estamos falando de país, nós estamos falando de nação, de sociedade, das pessoas na rua. Acho que não tem fiel de balança. O que tem, na verdade, é um conjunto de instituições cada vez mais abaladas na sua credibilidade, um conjunto de partidos que, se nós não tivermos os devidos cuidados, cada vez mais a sociedade não vai se perceber representada por eles.
e que a sociedade está numa expectativa de saber o que, é que vai acontecer com isto. Governador, em 1 minuto, qual é o papel da Amazônia? Eu acho que a Amazônia tem um duplo papel, ser prestadora de serviços ambientais em escala planetária e, segundo, ser base material de vida digna para as pessoas que ali nasceram ou que para lá foram nos ajudar a construir aquele fantástico mundo. Quem é Simão Jatene? Eu, para as pessoas mais próximas, digo, geneticamente músico, tentei ser intelectual e terminei político. Quem eu acho que é importante? Todas com o sonho de que, como músico, como intelectual e como político, que era possível construir uma sociedade melhor, entendida e melhor como mais feliz. Se é que é possível a gente ter alguma identidade nessa coisa do que é ser feliz. Vai cantar um pouquinho, governador? Não dá mais tempo, o nosso tempo esgotou. E se aparecesse um violão, eu arriscaria. É só com violão? Não. Assim a capela, não? Não, ó, é muito, aí você está exigindo muito. Isso fazem nada mais, nada menos do que 40 anos que eu cantei na noite. Então fica o desafio aqui para a próxima. Obrigado, olha, Governador alegria. do Pará, Simão Jatene, ele que é do PSDB. Tivemos uma longa conversa falando de assuntos da terrinha e também de assuntos nacionais. Ele que é esse nome da oposição em meio a uma região que é dominada pelo PT e pelos partidos governistas. Governador, muito obrigada pela visita, pela entrevista. Boa sorte e até a próxima. Espero que seja breve. Eu que te agradeço e quero te parabenizar pela tua atuação. Eu quero te dizer que lá em casa tu tens fãs fantásticos. Eu, inclusive, a cada momento mais me incluo nesse grupo. Muito Parabéns para ti, boa sorte. Muito obrigada. Aqui em TVja, TV de Veja.com, você já sabe, a programação não para e a gente tem lá do seu. Então, já já a gente se vê e continuamos ouvindo os governadores de norte a sul do país. Tchau.